Vamos falar sobre teologia. Teologia para a teologia. Né? Aí essa teologia que a gente conversa nos sábados, ela não é exatamente a teologia que a gente está habituado. É uma teologia mais cientificada, é uma teologia segundo o entendimento científico. Tá? Que também esse entendimento tem que ser levado em consideração na teologia que a gente quer fazer em relação a Deus. Tá? Tem que ser. A gente considera a psicologia, a antropologia, a gente considera até a parapsicologia, tá? E a teologia também se torna essencial para que façamos uma teologia bíblica ideal. Então vamos ver aqui alguns aspectos, né, que a gente pode lembrar aqui. Então vamos ver aqui, deixa eu ver. Pronto, é esse aqui. Etimologia. A palavra provém do grego teologia, derivado de theos, que significa Deus, e logia, que significa anunciados, ditos ou oráculos. Né? Logos, que significa palavra, discurso, relato ou raciocínio, que passou do latim como teologia. O cristianismo, né? No cristianismo, isso se dá a partir da Bíblia. Cadê? Está aqui. Né? No cristianismo, isso se dá a partir da Bíblia. O teólogo cristão protestante suíço Karl Barth definiu a teologia como um falar a partir de Deus. Você fala a partir de Deus. Isso é teologia. O termo teologia foi usado pela primeira vez por Platão no diálogo A República. Para referir-se à compreensão da natureza divina de forma racional, em oposição à compreensão literária própria da poesia, tal como era conduzido pelos conterrâneos. Mais tarde, Aristóteles empregou o termo em numerosas ocasiões com dois significados. Teologia como o ramo fundamental da filosofia, também chamada filosofia primeira ou ciência dos primeiros princípios, mais tarde chamada de metafísica por seus seguidores. E, imediatamente anterior à filosofia, com a conotação pejorativa e, sobretudo, utilizada para referir-se aos pensadores antigos não filósofos. Né? Isso aí foi o aspecto pejorativo. Então, o primeiro aspecto da teologia usado por Aristóteles era de que era os princípios básicos de tudo. Não é? O que é que explicava todas as coisas, o que é que explicava todas os fenômenos. Então, essa era chamada por ele de teologia, ou seja, ele acreditava que tinha a ver com Deus que produzia alguma coisa que iria produzir outras. Então, Deus estava nessa base de tudo. Mas a questão pejorativa, também usada por Aristóteles, era de que teologia eram aquelas pessoas, teólogo era aquelas pessoas que antigamente pensava também, refletia sobre as coisas, porém não de maneira tão incisiva, crítica, não é tão, digamos, tão questionadora sobre as coisas. Então, simplesmente eles analisavam, viam uma coisa, não, isso aqui foi um Deus lá, uma divindade que fez ou que mandou para a gente. E esse outro aqui foi outra divindade que mandou para a gente. Então, eles não refletiam, não queriam buscar respostas sobre aquilo e definiam que era alguma coisa feita por algum Deus. Tá bom? Então, ele entende que tinha esse aspecto ruim, não é? Porque não refletiam, simplesmente apontavam. É bem semelhante ao que temos hoje na teologia mesmo. Tem muita gente que faz isso. Então, se uma coisa é boa, aliás, a teologia judaica também agia assim. Se é uma coisa boa, é de Deus. Se é uma coisa ruim, pelo menos aos meus olhos, é ruim, não é de Deus. Então é de quem? Bom,
até um certo período era, até dizia assim, por exemplo, lá em Samuel, diz, o escritor diz assim, um espírito mau da parte de Deus levou Davi a desobedecer Deus. Olha só, um espírito mau da parte de Deus levou Davi a desobedecer Deus. Em Crônicas já mudou. Em Crônicas diz assim: Satanás, né, levou Davi a desobedecer a Deus. Entendeu? Então, não era Deus que estava fazendo aquilo, mas era Satanás. Não era Deus, mas era um espírito da parte de Deus. Né? Então, era assim que a teologia trabalhava, e até hoje é assim. Entendeu? Até hoje é assim. Você vai encontrar a gente aí usando, manipulando a Bíblia para dizer o que é que, né, sem estudo, sem nada, não. Isso é ruim, aos meus olhos é ruim, então não é de Deus. Aos meus olhos é bom, então isso aqui é de Deus. Né? É de Deus. Agora me veio aqui à mente, eu vou mencionar, na época que... Veja como são as coisas, né? Na época de Fernando Henrique Cardoso, né, que ele era candidato a presidente, e o Lula era outro candidato. Os evangélicos entenderam que, veja só, o Lula é católico, como muitos católicos, talvez não seja tão religioso, tal, mas era católico. Né? Crê em Deus, fala em Deus. E o Henrique, que também tem que ser respeitado nisso que ele cria, né? Ele não acreditava em Deus, ele é ateu, declarado ateu. Mas, na cabeça de alguns teólogos, né, aquele ateu era o homem que Deus queria. Entendeu? Por quê? Ele, no entendimento dele, aquele era o melhor. Então, não importa se ele era ateu ou não, esse é o que Deus quer. E esse de cá não, esse de cá não quer. Né? O de cá, até sem dedo, parece o diabo e tal, essas coisas que muitos teólogos fazem. Você vê, então, esse é o tipo de teologia que Aristóteles indicou como sendo, né, aquela teologia antiga. Não raciocina, não pensa, vai pelo sentimento do coração. Então, eu gosto, então é de Deus. Eu não gosto, então não é de Deus. Percebeu a diferença da teologia? Né? Então, quando a gente quer fazer uma teologia séria, aí é por isso que a gente precisa da ajuda de outras ciências, para a gente não fazer, conscientemente ou não, esse tipo de tolice. Tá bom? Esse é o aspecto de teologia que a gente queria chamar a atenção hoje.